Olá, assim estamos a começar mais uma vez o programa Entre Ensinar e Aprender. Meus amigos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do YouTube, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para qualquer área em que vocês se encontrem. Assim estamos a começar o programa, como já fiz menção, Entre Ensinar e Aprender. Este programa vai trazer conteúdos que vão te ajudar, você como professor, a melhorar a sua ação de ensinar e o aluno a melhorar também a sua ação de aprender. Um tema que vai te ajudar a superar todas as dificuldades que você tem na ação de docente. Professor, são os 10 erros que o professor deve evitar. Primeiro erro que o professor deve evitar é ser popular. Na questão de ser popular, temos visto muitos professores a procurarem elogiar os alunos sem necessidade, dar piadas na sala só para fazer rir os alunos, em vez de prestar atenção na sua própria ação didática ou na ação de transmitir o conhecimento. Professor, quando é popular também, são aqueles professores que procuram atribuir notas. Por favor, professor, esta ação é errada. O professor realmente deve ser um profissional, tomar a nota daquilo que é atuação com responsabilidade, corrija as provas para que as notas sejam verdadeiramente do aluno, não imaginária, como muitas das vezes os professores populares têm feito. O outro erro que o professor deve também evitar é elogiar só os resultados. Temos visto nesta ação muitos professores a elogiar só aqueles alunos que tirem nota excelente, só os alunos que dão o comentário na sala de aula. Por favor, professor, o elogio não é só para esses alunos. O que o professor realmente deve elogiar? O professor deve elogiar o esforço, a ação que o aluno tem para poder, assim, concretizar uma determinada atividade. Quando o professor toma essa atitude de elogiar o esforço, os alunos motivam-se a procurar aprender cada vez mais naquilo que é a disciplina do próprio professor. O outro erro também que eu quero aqui dizer que o professor deve evitar é não cumprir as regras estabelecidas. Muitas das vezes, professores desse jeito são aqueles professores que adiam sempre as provas, adiam as defesas que eles mesmos que marcaram. E são aqueles professores também que não gostam de cumprir o horário de chegar, não são pontuais. Professor, por favor, com esta ação, só estás a tirar a credibilidade do aluno para com o professor. Os teus alunos vão passar a te acreditar, os teus alunos vão começar a te xingar por trás, vão falar mal de você. Não é profissionalismo. Quero te pedir aqui que o professor, por favor, evite esta ação, que não é bom para você. Outro erro que muitas das vezes o professor deve evitar é seguir apenas o livro. Professor, o livro não é a única fonte de conhecimento. O professor foca-se simplesmente no livro. E o que tem gerido isso? Muitas das vezes, alunos que são leitores, quando deparam-se com a ação que o professor só está a vir partilhar aquela ideia que já está no livro, que ele já sabe, a aula torna-se preguiçosa, ele fica na aula a dormir, e isso não é bom. O professor, quando se foca simplesmente no livro, não é criativo. Então, caro professor, peço para você que pesquise, lê outros manuais não didáticos, toma uma ação propriamente de docente. Nesse sentido, também aconselho o professor a pesquisar, quer seja na internet, quer seja numa biblioteca, assuntos que tenham a ver com a tua própria disciplina. Podes consultar também um especialista que entende daquela disciplina que estás a lecionar, ou mesmo um colega, para que você tenha outros conteúdos mais, não só se focalizar naquilo que é os conteúdos que está a ser trago a partir do livro. O quinto erro que eu quero aqui pedir que os professores devem evitar é advertir ou punir interrompendo as aulas. Por favor, professor, nessa atitude o professor só está a mostrar que o professor não é profissional. E neste sentido, muitas das vezes, professores, quando tomam essa atitude, apresentam para os alunos quão fraco o professor é em resolver um determinado problema. Então, evite esta ação, professor, de interromper as aulas quando um aluno toma um comportamento errado. O aconselhável aqui é que o professor termine a sua aula. Depois de terminar a sua aula, o professor realmente pode chamar o aluno para poder adverti-lo. Se o professor advertir o aluno após a aula, dando as seguintes orientações, elogiar o aluno naquilo que é a sua ação positiva. Também o professor poderá fazer o quê?
Ao dizer ao aluno que ex-amigo, ex-orientador, não é aquele que realmente quer o mal para ele. Professor, se tomares essa atitude, esta ação, vai ajudar simplesmente ele a superar a sua ação ou o seu comportamento inadequado. Ok, o outro erro que o professor deve evitar é improvisar. Eu considero esse como um dos piores erros que os professores urgentemente devem evitar. O professor, quando é improvisador, o professor não consegue realmente dar a sua aula no verdadeiro sentido. Se enrola muito. Professores são aqueles que os alunos perguntam uma coisa, eles vão responder outra coisa. E os alunos atentos, caro professor, dão conta desta ação errônea do professor. Então, o professor, por favor, deve fazer a planificação da sua aula, fazer uma leitura antecipadamente antes de começar a sua ação como docente. O professor, se tomar essa atitude, vai deixar de ser improvisador. E também quero aqui dizer que o professor, para deixar de ser improvisador, o professor tem que fazer consulta de conteúdos, o professor tem que ler livros, o professor tem que ir à busca de conteúdos que vão te ajudar você a ter bagagem para poder vir compartilhar conhecimento na sala de aula. O outro erro que o professor deve evitar é tarefas sem sentidos. Muitas das vezes temos visto professores a pedirem que os alunos façam tarefa que não tem combinação com a aula do dia. Professor, isso não tem sentido, não tem coerência. A tarefa deve espelhar aquilo que é o objetivo da ação do professor daquele dia. E essa tarefa, por que é colocada como tarefa? Para o aluno superar, ou seja, o aluno resolver aquelas questões que quer que a ação do dia que seja superada. E para superar esta ação, muitas das vezes nós orientamos que a tarefa, fora disso, professor, evite fazer esta ação. Coisa também que recomendamos aqui ao professor é, se for, por exemplo, trabalho de pesquisa, isso sim, isso pode ser orientado. O professor deve orientar trabalho de pesquisa, o professor pode orientar atividades que vai também ter ligação com a aula posterior. Além disso, o professor está ausente, por favor, não faça isso, é uma ação errada. Outra ação ou outro erro que o professor deve também evitar é desistir de cativar os alunos para o conhecimento. Temos professores que não incentivam os estudantes a irem à busca dos conhecimentos. São professores monótonos, só querem que os alunos tomem aquele conhecimento que está a ser transmitido por ele. Faça com que teu aluno vá mais além, lhe ajude a pesquisar, doa livro para ele. Em pleno século XXI, professor do século XXI que não orienta a tarefa, ou seja, que não orienta os seus estudantes a gostarem do conhecimento, está ultrapassado. És um professor arcaico se está nesta dimensão. Então, o professor realmente deve cativar o seu aluno para adquirir mais conhecimento. O outro erro que o professor deve também evitar, que é já o nono, é pactuar com a indisciplina. Temos professores que muitas das vezes tomam a atitude de pactuar com a indisciplina. O que isso quer dizer, professor José? Isso quer dizer, os professores muitas das vezes fazem com que os alunos tomem uma ação errada em sentido daquela ação que a instituição colocou. Ou seja, a direção da escola diz uma coisa sobre os alunos para que os alunos cumpram uma determinada atividade. O professor vem aos alunos, incentiva-os para não poder fazer aquela ação que a instituição orientou. Isso não é bom. Professores que têm agido assim, quero dizer que vocês estão contra os princípios da educação. A educação é moldagem do comportamento, não transformar em um elemento que gosta de fazer confusão, briga, ir em conflitos, não. Mas sim, o professor deve construir a consciência crítica, que é a ação que o professor tem em mostrar no aluno o que é positivo e o que é negativo, ou o certo e o errado. É uma consciência crítica que o professor deve construir no seu educando. Não pactuar com a indisciplina e naquilo que é errado. Não faça isso, professor. Quero aqui realmente advertir, se tens essa atitude, deves deixar. O outro erro que todo professor deve evitar, que é já o último, é educar para o mercado. Queremos assim dizer, quem toma essa atitude é aquele professor que orienta ao aluno o tipo de formação que ele deve fazer.
E muitas das vezes esses cursos são de preferência do professor, não do aluno. E também professores incentivam esses alunos devido a uma profissão que está no mercado e está a dar bom valor. Por favor, não faça isso, professor. Estás a incentivar só para uma direção. E como nós soubemos, agora a educação não está virada simplesmente só para o saber fazer, mas sim para os 4 pilares da educação, que é o saber. Saber, por exemplo, que é adquirir conhecimento. Saber fazer, que é tomar ação de ser profissional em uma determinada área, ou praticar o conhecimento que foi lhe transmitido. Temos também o saber ser com os outros, ou saber conviver com os outros, que é ter uma relação na sua sociedade. E o saber ser, que é ter uma posição no meio da sociedade em que você está inserido. Esse é o objetivo da educação. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dá o gosto, comente, dá crítica, dá elogio, queremos ouvir. Se tens uma sugestão de um conteúdo que gostaria de ouvir no nosso canal, coloque, que vamos poder assim procurar, conversar, dialogar mais sobre aquilo que é a ação do professor e a ação do aluno.